Próxima atração no canal 25, programa Altos Papos. E aí, tudo bem com você? Tá começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET e eu sempre inicio agradecendo a você, né? Afinal de contas, você escolheu o canal 25 para te fazer companhia, tá aí no domingão na nossa forma inédita das 6 às 7 da noite. Muito obrigado realmente pelo carinho da sua audiência. Ou ainda, você que está nos assistindo em uma das 3 reprises diárias. Lembrando sempre, precisou sair no meio do programa, não há problema não. Dá um pulinho aqui no canal 25, meia-noite e meia, diariamente estamos aqui com a reprise deste programa, tá certo? Ou você que está nos assistindo também no nosso canal no YouTube, Altos Papos com Robson Marcelo, pro mundo. Muito obrigado pela sua audiência, tá certo? Altos Papos de hoje, bem diversificado, música boa e ainda um papo sobre a OAB de Jundiaí. Para isso estamos recebendo o presidente da 33ª subseção da OAB, Dr. Ayrton Bressan. Doutor Ayrton, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nós que ficamos agradecidos, Robson, por estar aqui e participar do seu programa. Ótimo. E ainda na parte musical, você viu um solinho aí? O grupo chama-se Four Heads. Só que é o seguinte, só temos 2 aqui hoje, né? Afinal de contas, nosso estúdio é pequeno, entrevistamos dupla sertaneja, um por vez, mas conseguimos colocar os 2 aqui. Quero agradecer demais. Flavinho, Busanelli, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço estar aqui com você, Robson. E ainda o Beto Baioluna. Valeu, prazer estar aqui. Daqui a pouco muita música boa, mas você sabe que no início do nosso programa eu sempre trago uma mensagem para você. A mensagem que eu escolhi foi essa daqui. Conta a história de um garotinho que era filho de um cientista e o cientista estava no seu laboratório, trabalhando, mas o garotinho de apenas 5 anos estava ali incomodando, querendo saber as coisas, perguntava toda hora, afinal de contas, 5 anos, uma curiosidade tremenda. Até que o seu pai falou assim, olha filho, você não tem nada para fazer? Não, não tenho. Eu vou te dar um trabalho então. Faça o seguinte, recortou então uma folha de uma revista onde tinha um mapa. Ele recortou com a tesoura em vários pedaços e deu para o filho. Falou assim, filho, o seu trabalho agora é montar este mundo aqui. Pegue cada pedacinho como se fosse um quebra-cabeça que você gosta tanto. Pegue cada pedacinho e coloque até você consertar este mundo que eu te dei. Tá bom? Tudo bem, papai. E assim foi o cientista novamente para o laboratório. Passados apenas 10 minutos, o garotinho chega, pai, terminei. Ele não deu muita confiança, afinal de contas, um garoto de 5 anos, ele cortou em tantos pedaços aquele mapa, o mapa mundi. Imagina que ele vai conseguir consertar o mundo em apenas 10 minutos? De jeito nenhum, não deu muita trela não. Falei assim, filho, não é possível. Você nunca viu o mapa mundi, como é que você já montou? Eu não acredito que você já montou. Vou lá ver. E foi. E ao se deparar com o mapa, estava perfeito. Todas as partes no seu devido lugar. Ele não acreditou. Filho, você tem apenas 5 anos, nunca viu o mapa mundi? Como você conseguiu consertar o mundo? Ele então explicou, papai, quando eu vi que você arrancou a folha da revista e cortou, eu reparei que atrás daquela folha havia um homem em pé. Então, eu tentei de várias formas montar o mundo, mas não consegui. Então, eu tive a ideia de virar todos os pedaços de papel do outro lado e montei o homem. Afinal de contas, o homem eu sei como é que é. Então, quando eu consegui consertar o homem, eu virei a folha e vi que tinha consertado o mundo. É claro que é uma parábola isso. Nenhum garoto de 5 anos iria conseguir fazer isso. Mas é só para você perceber que não adianta a gente esbravejar. Eu sempre digo isso, hoje você abre as redes sociais, todo mundo tem uma teoria, todo mundo tem uma hipótese para melhorar o mundo. Mas esquece de fazer a sua parte. Reclama do seu vizinho, mas não faz a sua parte. Então, essa parábola é para você perceber. Se a gente quiser consertar o mundo, primeiro a gente precisa consertar o homem. Pensa nisso. Vou para um rápido intervalo comercial, não saia daí não, é bem rápido mesmo, já estou de volta aqui no canal 25 com Altos Papos. Vem para Móveis Cedro, aqui você encontra o estofado com a medida, a qualidade e o preço que você procura. Estofados fixos, retráteis,
e reclináveis, em vários modelos e cores. E tem mais! Só aqui na Móveis Cedro você encontra sofás sob medida, com o tamanho que você precisa. Móveis Cedro, Rua do Rosário 111, Centro, Jundiaí, próximo ao antigo quartel. Prefeitura em Ação. Cultura. Olha só o que a Prefeitura fez para transformar Jundiaí em um dos maiores centros culturais. Valorizou os artistas locais e as festas populares, criou Sexta no Centro, a Semana do Hip Hop, Sarau nos bairros, levou mais público ao Teatro Politeama, galeria, museus e também criou oficinas gratuitas, comissões populares e valorizou o nosso patrimônio histórico. Essa é a nossa Prefeitura, sempre em ação. Prefeitura de Jundiaí. Já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Para você que curte essas mensagens aí, eu sempre falo do livro, o livro que eu fiz e doei para 4 entidades. São elas a Amarati, a Bem-TV, a Pai de Jundiaí e a Casa Transitória lá de Várzea Paulista. Qualquer uma das entidades que você procurar, você compra o livro. Toda a renda é revertida para a entidade que você escolheu. Além de levar belas mensagens para casa, ainda ajuda quem está precisando. A você que já comprou sempre, o meu muito obrigado, tá certo? Iniciando Altos Papos de hoje, dando as boas-vindas mais uma vez ao presidente da 33ª subseção da OAB, Jundiaí, Dr. Ayrton Bressan. Dr. Ayrton, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Novamente, Robson, eu que agradeço. É sempre, como eu falei, é sempre um prazer estar aqui participando consigo, saber da sua capacidade. É um privilégio estar aqui com você hoje. Fico feliz também. Aliás, eu conheço há bastante tempo e o convite já vinha de bastante tempo também, mas essa vida atribulada e presidente da OAB não é fácil, ainda continua advogando, né? Mas vamos conhecer um pouquinho, eu gosto de conhecer um pouquinho dos nossos convidados, o outro lado, né? Eu acho que um dos diferenciais aí do nosso programa é a gente conhecer um pouquinho da pessoa, né? Vamos falar também da presidência, vamos falar da OAB, mas vamos conhecer um pouquinho da pessoa. O senhor nasceu em Jundiaí, doutor Bressan? Nasci em Jundiaí. Conta um pouquinho da sua história. Nasceu em que bairro? Nasci no bairro do Engordadouro. Engordadouro? Engordadouro, somos em 2 irmãos, né? Naquela época era praticamente outra cidade, né, Engordadouro? Era, porque a gente veio lá de uma região, quer dizer, era rural, né, praticamente, e, quer dizer, pra você ter uma ideia, quando eu nasci, meu pai trabalhava em olaria, aí ele acabou sendo caseiro, de caseiro eu fui trabalhar como advogado, foi aí que começou a minha condição de advogado, né? E comecei... O seu pai foi trabalhar com uma pessoa que era advogado? Isso. Ele saiu de um sítio que... Aí meus avós venderam o sítio e todo mundo veio para a cidade. Aí vendo aqui, olaria, para você que é jovem, aí não tem nem ideia, antes de você jogar no Google, eu falo para você, não faz tijolo, como se fosse uma cerâmica, né? Olaria também faz cerâmica, mas é mais tijolo. É que a gente prepara, exatamente. Naquela época era mais a questão dos tijolos. E aí a gente acabou indo, ele foi trabalhar para essa pessoa que era advogado, e o advogado num dia precisou de um secretário, porque a pessoa que trabalhava com ele não podia ir trabalhar. E falou, você não quer ir lá me ajudar tal, hoje, porque o menino não pôde vir? E eu fui trabalhar com ele. Isso em 72. Quantos anos, doutor? Com quantos anos? Quando eu fui, eu tinha 15 anos. 15 anos. 15 anos. Tinha até menos, porque em 72 eu estava com 14 anos. 14 anos. Então fui lá ajudá-lo. No fim, ele fui ficando, fiquei 21 anos com ele. Foi ficando e ficou mesmo. E aí que eu entrei na carreira, eu queria fazer engenharia mecânica, mas eu falei, mas você daqui, você está se dando bem, por que você não acaba fazendo direito, eu te ajudo, não sei o quê. E aí fomos indo e entrei na área. Em 72, aí que falei, fiquei 21 anos trabalhando com ele. Em 79 entrei na faculdade. Aí comecei mais, então, a me dedicar mais diretamente ao direito. Quer dizer, 7 anos depois, então, o senhor entrou na faculdade, com 20, 21, 22 anos. Me formei em 83, me inscrevi como advogado em 85, então hoje já estou com 30 anos de inscrição. Não sonhava ser presidente da OAB em nenhum instante, mesmo porque a questão política não está dentro de mim, né? Qual que é a sua especialidade? A minha é a parte trabalhista, para empresarial, e a parte civil, na questão de regularização de terras, família, alguma coisa assim. Mas o forte mesmo que a gente está trabalhando hoje é mais na questão empresarial, na área trabalhista. E como é que foi o primeiro contato com a OAB? A OAB, quer dizer, o primeiro contato é óbvio. Sim, não, entendi, lógico. Mas pela profissão, mas com a entidade em si, nós começamos, logo que eu saí da faculdade, nós começamos a ter um pouco mais de contato dentro porque existia
o Clube dos Advogados. E o Clube dos Advogados era o que fazia às vezes da OAB um pouco antes. E ele veio vindo, estava com uma série de dificuldades, porque os advogados mais antigos já não tinham aquele pique para cuidar. Aí o que eles fizeram? Vocês não querem ajudar? Aí fomos lá, vamos ajudar, vamos fazer, aí acabamos entrando no Clube dos Advogados. E aí o clube em si precisava de uma estruturação, fomos montando ele, e paralelamente tinha a OAB. E aí então que começou a surgir esse contato maior com a OAB, entendeu? Então, depois, dentro da faculdade mesmo, só voltando um pouco da minha vida, né? Dentro da faculdade mesmo, eu acabei casando no 4º ano da faculdade, minha esposa é advogada, mas não milita. Aí nasceram os filhos. Aí logo em seguida, um ano depois, nasceu o primeiro filho, eu tenho 3 filhos, que um está na área do esporte, que quer ser técnico de futebol, o outro é advogado, trabalha em São Paulo, já tem provavelmente, e o mais velho faz publicidade na área de marketing, também, graças a Deus, está indo bem. Então, eu cumpri minha parte como pai, e aí agora estamos na profissão. E veio esse contato com a OAB, voltando para a OAB, eles começamos a ter essa ideia, como sair na candidato, falar, eu não quero, eu vou ajudar, como eu sempre ajudei. O senhor chegou a assumir algum outro cargo dentro da OAB ou não? Não, dentro da OAB não. Quer dizer, o primeiro cargo já é como presidente? Porque foi assim, eu sempre trabalhei assim, mas fora, vamos falar assim, nos bastidores. Sim. Tivemos, por exemplo, assim, dentro da OAB existe um time de futebol. Como eu gosto muito de futebol, eu jogo futebol, acabei criando uma estrutura para manter esse time de futebol. Esse time vindo, e esse time, hoje, para você ter uma ideia, com a estrutura que nós montamos há 12 anos, ele é tricampeão estadual de advogados do estado de São Paulo. Puxa vida, que legal. E conseguimos isso em 2011, 12 e 13. Nós conseguimos isso aí, e aí por conta disso eu comecei a ter contato. Uma visibilidade, né? Visibilidade, e ao mesmo tempo a gente começou a ter contato com os advogados, e surgiu a ideia, vamos montar uma chapa de oposição, e vieram outros colegas, eu falei, eu vou lá, vou ajudar, não quero. Fizemos uma reunião, aí as oposições se juntaram no meu nome. Então eles se juntaram, toda a oposição da cidade, e acabou se juntando no meu nome. Falaram, não, você é um nome de consenso, você tem que ser. Eu falei, mas eu não quero, no final, vamos lá. Fizemos a nossa campanha, para você ter uma ideia, em 45 dias. No final de 2012 e tal. Isso significa que a gestão anterior estava ruim ou a sua proposta era boa? Eu acho que não. Eu acho que nós pegamos também um momento de renovação. Tanto é que nesse ano de 2012, você vê que foi uma renovação geral na cidade. Como eu falei, eu não sou melhor do que ninguém. Todas as pessoas que ali trabalharam contribuíram para a OAB. Se a OAB está hoje é porque houve esse trabalho, desde o nosso primeiro presidente, que foi o Dr. Mário Galafassi, até o meu antecessor, que foi o Dr. Márcio Cosati. Todos trabalharam, todos tiveram o seu papel dentro da OAB. Hoje ela tem uma estrutura dentro da cidade, porque todos esses trabalharam para isso. Eu vim complementar um trabalho, e o objetivo foi esse. Houve uma boa aceitação no meu nome, tivemos uma boa votação, porque a minha votação foi... Tem porcentagem ou não? Olha, eu não tenho porcentagem, só sei que, assim, que a soma dos 2 outros candidatos, né, eu superei a soma dos 2. Puxa vida. Então foi uma maioria mesmo absoluta. Bem mais de 50%. E estamos aí nesse trabalho agora, tentando realmente resgatar. Abrimos a OAB, porque tínhamos uma outra visão. A OAB, eu senti ela um pouco fechada, o pessoal tinha aquele receio. Nós falamos, não, a OAB está aqui para ajudar o advogado. E nós viemos nesse ritmo. Hoje a gente vê que todo mundo participa, tem liberdade, fala, eu estou aberto à crítica, o que não estiver funcionando é para vir aqui falar, sabe? Nós não somos, vamos falar assim, esse anteparo que não pode chegar. Vamos lá para fazer e acontecer. 33ª subseção abrange Jundiaí ou também a região? Também são mais 4 cidades. Quais? Nós temos Jundiaí, que é a sede, vamos falar assim, que é a principal, porque nós temos a sede aqui, aí é Várzea, Campo Limpo Paulista, Cajamar e Itupeva. Itupeva nós não tínhamos nem o foro distrital, que foi agora recentemente inaugurado. Esse ano, né? Esse ano. Foi recentemente inaugurado, então montamos a estrutura. E as outras cidades, que Várzea hoje já é uma comarca, você também tem 120 mil habitantes. Então a nossa subseção, ela abrange realmente Qual o total de advogados? Nós iniciamos a OAB com 3.500, hoje já calculamos que já estamos com 4.000 advogados, porque nós estamos entregando uma média de um mês sim, um mês não, de 40 carteiras novas, um mês sim, um mês não, estamos tendo uma média agora. De 20 por mês, então. Uma média de 20 por mês que nós temos, e por conta, sei lá, do grande número de faculdades, e também não posso reclamar, viu? Porque a gente vê que, assim, que o nível da advocacia em Jundiaí, ele é bom.
Eu acho que pela quantidade de faculdades que nós temos, mas o nível... A gente vai entrar nesse assunto, porque a gente tem vários juízes, desembargadores, são destaques no Brasil inteiro aí, que são formados em Jundiaí, né? Então, Exato. A gente tem uma boa safra aqui. Deixa eu dar as boas-vindas também aqui para a minha parte musical. Afinal de contas, né? Eles vieram para cá, era para ser o Four Heads, mas eles falaram assim, ó, só podemos ir em 2. Eu falei, ótimo, melhor assim, porque o nosso estúdio é pequeno. Flavinho, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Eu novamente que agradeço o convite, Robson. A banda é assim, né? Para juntar todo mundo realmente é complicado, né? Então, eu propus para o Beto Baialuna, meu professor, meu amigo, meu parceiro, eu falei, Beto, vamos tocar eu e você. Então a gente tem o Duo Heads, para contar só os dois. Não, tinha que ser Two Heads. Né? Tinha que ser Four Heads, Two Heads. Tem que ser. E quando tá a banda é o Four Heads, né? O repertório. Que deve ter de gente aí mais ou menos da minha idade que deve estar falando assim, já sei, eles colocaram esse nome por causa do videocassete. Four Heads. E tem a molecada que está assistindo agora que não tem nem ideia o que é videocassete. Esse que é o problema. Né? Verdade. Fala um pouquinho, antes de a gente entrar na música, Flavinho, fala um pouquinho de você. Você é de Jundiaí ou não? Eu sou de Jundiaí, nascido em Jundiaí, me criei em Jundiaí até me formar no colegial, daí eu fui para São Paulo, estudei lá, voltei para Jundiaí, voltei para São Paulo. Estudou o quê? Todo mundo sabe. A maioria, aqui dá uma coisa nos programas. A maioria sabe. Minha primeira faculdade foi música, né? Eu fiz música na USP. Quando eu estava no último ano, para o desgosto da minha mãe, eu abandonei a faculdade no último ano, porque eu não aguentava mais aquela faculdade, não tinha nada a ver comigo. Voltei para Jundiaí, fiz administração de empresas. Comecei a trabalhar com imóveis, né? A gente tinha uma imobiliária na época, paralela ao escritório do meu pai, né? Que sempre trabalhou com contabilidade. E aí voltei a morar em São Paulo fazendo publicidade e propaganda. Eu era redator publicitário, né? Participava de criação de campanha para Sony, Yakult, Fuji. Trabalhava numa agência japonesa, na Liberdade. De lá tinha que ser. Na época que a Liberdade só tinha japonês, né? Isso. Hoje tem 90% de chinês. Aí com o plano Collor deu uma parada total em tudo e eu fiquei muito desgostoso com a situação. Achava que estava um momento muito parado, não tinha filho e tinha possibilidade de sair do Brasil. Eu fui morar na Europa. Eu morei em Milão, depois de Milão eu morei em Londres. Em Londres eu toquei na noite, né? Eu me sustentava tocando na noite, tocando teclado, porque na época eu tocava teclado. Música brasileira, que a gente não faz mais, agora a gente só faz os clássicos do rock and roll. Depois voltei para Jundiaí, montamos Quanto tempo você ficou em Milão? Fiquei em Milão uns 9, 10 meses. 10 mesmo? Pouco 9, tempo. 10 anos, eu imaginava. E fiquei em Londres quase 2 anos. Bacana. Né? Aí voltei, voltamos para Jundiaí. Aperfeiçoou o inglês para cantar bem. Então. My English not so bad, it's not so good, but anyway, I can communicate. E aí montei outro negócio em Jundiaí, não deu certo. Chegou uma hora que eu cansei de ser criativo e fazer coisas diferentes. Meu pai estava com o escritório. Falei, quer saber de uma coisa? Vou assumir a herança. Né? Eu costumava brincar, falava, pai, eu sou meio doido, mas burro eu não sou. Né? E aí eu mudei, né? Contrariamente ao Dr. Bressan aqui ao meu lado, eu fiz direito, me formei, passei no exame da ordem, me especializei em direito tributário. Que é muito difícil, diga-se de passagem. Bastante complicadinho, tem muita coisa complicada. Ainda mais no Brasil, né? Que muda. A lei muda todo dia, tem vezes lei, por tem. dia, né? E eu não advogo, mas eu uso conhecimento, né, para fazer consultoria tributária e que está diretamente ligado ao trabalho do escritório, né, de contabilidade que a gente tem desde 1955. Esse ano aqui a gente está completando 60 anos de escritório de contabilidade. Muito legal. Vou fazer o seguinte, está encerrando esse bloco. No comecinho do segundo bloco a gente vai conhecer um pouquinho do Beto Baialuna também, mas eu quero encerrar esse bloco com música. O que vocês escolheram aí para a gente encerrar o bloco, hein? Vamos fazer uma do Stevie Ray Vaughan. Vamos lá então. Chama Pride and Joy. Four Heads, que aqui no nosso estúdio está Duo Two Heads. Duo Heads, como ele queira.
sweet little baby. Vem para Móveis Cedro. Aqui você encontra o estofado com a medida, a qualidade e o preço que você procura. Estofados fixos, retráteis e reclináveis, em vários modelos e cores. E tem mais. Só aqui na Móveis Cedro você encontra sofás sob medida, com o tamanho que você precisa. Móveis Cedro, Rua do Rosário 111, Centro, Jundiaí. Próximo ao antigo quartel. Prefeitura em ação. Cultura. Olha só o que a Prefeitura fez para transformar Jundiaí em um dos maiores centros culturais. Valorizou os artistas locais e as festas populares, criou Sexta no Centro, a Semana do Hip Hop, Sarau nos bairros, levou mais público ao Teatro Politeama, galeria, museus e também criou oficinas gratuitas, comissões populares e valorizou o nosso patrimônio histórico. Essa é a nossa Prefeitura, sempre em ação. Prefeitura de Jundiaí. Já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET, ao som de boa música, né? Muito blues, aí já percebeu, né? Estou recebendo aqui o presidente da 33ª subseção da OAB Jundiaí e ainda o Duo Heads. Vamos convencionar, chamar de Duo Heads, Flavinho Busanelli e ainda o Beto Baialuna. Fiquei devendo para você um pouquinho do Beto Baialuna, vamos conhecer um pouquinho do Beto Baialuna, né, Beto? Se apresente aí, você é de Jundiaí ou não? Sou de Jundiaí, apesar de ter nascido em Campinas, né? Mas meus pais... Foi sem querer? Foi sem querer. Tava passando por lá, passou mal? Meus pais me quiseram me levar lá porque era um médico amigo da família, então me levaram para nascer lá e voltei. Então, assim, crescido, me considero jundiaense, lógico, né? E meus pais sempre tiveram imobiliária, né? A imobiliária Baialuna, que acho que é uma das primeiras de Jundiaí, né? Umas mais antigas e então quando na minha adolescência assim ajudei muito meus pais também na imobiliária assim, foi meu primeiro emprego inclusive, né? Ah, que legal. Mas meu pai tinha um hobby que era a música, né? Que ele gostava demais, né? Então tocou em alguns conjuntos, algumas bandas aí da cidade, tudo. E foi o que mais me despertou a atenção assim, né? Isso com quantos anos? Você lembra, Beto? Isso com 10 anos. Assim. Antes disso você não queria nem saber de música? Eu fiz umas aulas de piano, né, no conservatório que tinha aqui na cidade, que é o Conservatório Modelo. Piano é meio que obrigatório, né? Coisa de mãe, não é? Coisa de mãe, né? Mãe de avó, né? Aquela coisa de avó. Minha mãe sempre quis que eu tocasse piano também. Mas a gente não tinha dinheiro, né? E nem piano. Então a minha avó deixou um piano de herança, né? Então eu queria que eu e minha irmã a gente aprendesse a tocar o piano, né? Mas não fui muito adiante, né? Não fui muito em frente. E eu gostei mesmo era do violão, né? Que meu pai tinha um violão, né? Apesar dele ser baterista, ele tinha um violão. E eu comecei com o violão dele, ele sozinho, autodidata, fiquei uns anos assim, né? Até sentir a necessidade de estudar realmente o instrumento, tudo, né? Desenvolver. E daí não quis saber de mais nada. Eu não quis mais ajudar meus pais na imobiliária, tudo. Eu quis me dedicar só à música realmente, né? E hoje você se dedica só à música? Só à música, já há 20 anos como professor em Jundiaí. Você tem uma escola? Eu trabalho numa escola que é a Fermata, né, ali em Agabaú, e aulas particulares também. E tocando sempre, né? Como é que é para você? Por exemplo, eu não tenho noção nenhuma de música. Por exemplo, karaokê, se eu não cantar olhando a letra, eu não tenho noção, não tenho tempo de música, não tenho nada. Já tentei tocar violão. Meu primeiro instrumento, aos 12 anos, num conservatório em Mogi das Cruzes, foi o sax. Eu fiquei apaixonado pelo sax, até aprendi bem. Talvez até por causa da boca, nessa boca enorme. Engoli uns 3 saques antes de aprender. Não, brincadeira. Tem uma facilidade, mas eu não tenho noção de música, eu não tenho tempo de música. Como é que é para você isso aí? Chega alguém lá como eu, assim, ou até pior, como é que é para você? Não sei, eu acho você tem que tratar bem para não perder o aluno? Não? Ah, sim. É lógico. Precisa. Tem que ter muita paciência, realmente. Aluno pior que eu. Mas você dá um toquezinho, por exemplo, você vai precisar de umas aulinhas a mais aí, tipo umas 200, né? A mais. Já não dá nem para estipular tempo, né? Prazo, né? Tem muito aluno que já quer, nossa, será que daqui tanto tempo eu já consigo tocar tal música, né? Mas depende, às vezes, muito mais do esforço próprio, né? Do que do professor em si. Aprender e treinar em casa. Treinar, né? A gente só direciona, na verdade, o aluno, né? Mas dá o suporte. Mas o aluno, se não praticar, né? Sem citar nomes, qual foi o aluno que te deu mais trabalho? Quanto tempo que ele aprendeu a tocar uma música, pelo menos? Acho que 1 ano,
Tudo isso, Flavinho? Ah, não foi você? Não, Flávio não. E o cara mais rápido? Dele porque eu não estudo, E o mais rápido, assim, o cara que você falou assim, nossa, esse cara tem o dom mesmo, nunca tocou nada e, sei lá. Por incrível que pareça, aparece às vezes até umas crianças, né? Criança pequena, de 8 anos, assim, que já tem uma facilidade enorme, assim, né? Na primeira aula, se você já começa a passar uma música, já sai tocando. Caramba. Tem muita facilidade. Não sei se... Quanto mais novo, é melhor ou não? Assim como línguas, por exemplo, o instrumento também? Eu acho que tem não pode ser também muito, muito novo, né? Eu acho que uma idade ideal... Para guitarra, por exemplo, que é o meu instrumento, eu acho que de 8 anos em diante seria o ideal. Antes disso fica ruim segurar instrumento? O instrumento é grande, é pesado, né? Também. O instrumento fica grande. Apesar de a gente hoje ter, né, os instrumentos para criança, né, menores, reduzidos, mas mesmo assim tem uma dificuldade, né, muito Você grande. ter estudado piano facilitou para você no violão ou não tem absolutamente nada a ver, apesar dos dois serem instrumentos de corda? Eu acho que facilitou, sim. A leitura, né, musical ajudou muito. E noção de notas, harmonia, né? O piano é bem completo nesse sentido, né? Eu acho que ajuda bastante. Legal. Aí o cara lá de casa falou assim, o Robson tá louco, né? Piano, instrumento de corda? Não é? Pior que é. Muita gente não sabe, né? Deixa eu voltar aqui com o Dr. Ayrton Bressan, ele que é presidente da 33ª Subseção OAB de Jundiaí. A gente falou um pouquinho da vida, um pouquinho da OAB também, e a gente vai entrar em alguns assuntos que eu acho interessante. A gente falava aqui da participação dele, pela primeira vez se candidatou, não assumiu nenhum cargo na OAB, que é difícil, né? Como é que é sair de administração de um escritório de advocacia que o senhor tem, para administrar, como o senhor disse aí, cerca de 4.000 advogados? Como é que foi para o senhor? Não, é complexo. É que assim, a estrutura do escritório, ela tem um certo, vamos falar assim, um certo dinamismo, porque você lida com bastante pessoas. Mas a partir do momento que você assume, por exemplo, uma entidade, ela é uma empresa. Ela é uma empresa, tem funcionários, nós temos temos 25 funcionários, porque temos várias salas, em cada fórum tem uma sala do advogado, então é uma estrutura muito grande, aí o difícil, porque você está entrando, você não conhece o funcionário, a gente como advogado até conhece um pouco o funcionário, porque você tem contato com ele diariamente, mas ele não sabe como você é, então ele já fica retraído, acha que vem uma pessoa aí austera, uma pessoa que vai atrapalhar a vida dele, não sei o que, de repente já pensa naquilo, eu posso ser mandado embora, entendeu? Então você tem que ter todo esse trabalho. Então foi realmente muito difícil esse convívio. Até o pessoal se adaptar demorou um pouquinho, porque o objetivo nosso realmente a gente veio para apresentar um trabalho, né? Então é muito complicado esse momento. Ele realmente não é fácil. Mas agora a gente, depois de um certo período, aí, uns 6 meses, assim, você se adapta, o pessoal se adapta a você, aí a coisa vai fluindo. Iniciando a sua gestão, né, qual foi a principal dificuldade que a senhora viu apresentar aí a OAB de Jundiaí? Olha, eu acho que a principal foi essa mesmo, da questão do funcionário aceitar o grupo novo que veio, porque são 5 diretores, cada diretor tem uma personalidade. E uma das questões, acho que mais complexa para um grupo é administrar egos. Isso é difícil. Essa é a questão mais complicada que você tem. Porque cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem um jeito, e aí você tem que saber lidar com todas essas nuances para você não, desagregar. Você tem que trazer as pessoas têm que saber o que você quer, mas ao mesmo tempo você tem que aceitar determinadas situações para que a coisa flua bem. E graças a Deus a gente fez isso bem, todo mundo está aí coeso, trabalhando, a OAB só está ganhando com isso e está produzindo. Então, ponto primordial seria essa questão, tanto dos funcionários como um pouco dessa questão do ego, porque se às vezes você dá um cargo a uma pessoa, ela acha que pode fazer mais do que aquilo, e simples assim, que nem eu sou presidente da subseção, mas eu tenho que ser ali, vamos falar, humilde, saber das responsabilidades. Não é porque eu sou presidente da subseção que eu posso tudo, eu não posso nada. Eu só tenho que atender o advogado e bem, nós estamos lá para trabalhar para o advogado, entendeu? E para a advocacia. O que é a principal reivindicação hoje dos advogados na OAB, qual é? Olha, era a estrutura em si, que ela realmente estava um pouco aquém do perfil de Jundiaí. Porque nós vimos no interior aí,
nós víamos cidades menores com uma estrutura muito melhor do que as nossas. Estrutura, só para a gente exemplificar para o pessoal de casa se situar um pouquinho, o que é a estrutura? Que eu ia colocar para você, que a estrutura, assim, as salas dos advogados dos fóruns, elas estavam muito deficientes em termos de computadores, em termos de imóveis, em termos de, sabe, de coisas para você poder usar lá, porque a OAB não parece, né, que nem o advogado fala, a OAB eu pago uma unidade, mas não recebo nada. Não é bem assim. A OAB, você vê, ela tem 250 subseções do estado todo, e ela tem que, vamos falar assim, uma cidade como Jundiaí gera um recurso para ela poder se manter, pelo menos nas receitas ordinárias. Então você tem que colocar para o advogado todo esse trabalho, todo esse mecanismo funcionando, porque quando ele vai na sala do fórum, ele vai numa emergência, e ele precisa ter uma estrutura para que possa, porque às vezes não dá tempo dele voltar no escritório. Então, é esse mecanismo que a gente tem que trabalhar, colocar, então, e essa que seria a estrutura que a gente tem que trabalhar. Então, isso estava realmente um pouco deficitário na nossa região, justamente por isso são 5 cidades. Se nós tivéssemos só Jundiaí, nós poderíamos fazer muito mais. Só que tudo que eu tenho que preparar, eu tenho que pensar no todo, porque não posso privilegiar Jundiaí, por exemplo, crio uma estrutura muito boa em Jundiaí e deixo o restante. As outras cidades. Não é justo, porque todos são advogados e todos precisam dessa estrutura. Então, o que nós viemos fazendo nesse período, que estamos aqui há 2 anos e meio, foi isso. Não há uma cobrança maior, por exemplo, dessas cidades aí, de repente falar assim, ó, ele é de Jundiaí, então está privilegiando, esquecendo de Itupeva, de Várzea, de Campo Limpo, de Cajamar? Não é que está esquecendo, mas elas se sentem... Essas cidades, elas se sentem distantes da sede, vamos falar que é Jundiaí. Então nós chamamos de subsede. Então constituímos, nomeamos pessoas da própria cidade para começar a trabalhar dentro da própria cidade e trazer para a gente os principais problemas da cidade, porque nós não estamos o tempo todo nessas cidades. 1 ou 2 a gente até fica mais, mas o tempo todo não. Então, nomeamos pessoas da cidade, eles vieram trazendo os problemas, nós fomos ajustando. Hoje está com uma estrutura boa. Não é o ideal, mas está com uma estrutura que acho que está atendendo a necessidade. Então, porque assim, por exemplo, Cajamar se sentia muito distante de Jundiaí. Eles achavam... Para mim, Cajamar é uma novidade. Eu imaginava que seria... Várzea sim, Campo Limpo sim, Itupeva sim, talvez Jarinu ou Louveira, que seria mais próximo daqui, mas Cajamar eu não imaginaria. Então, você tem uma ideia, por exemplo, Jarinu está em Atibaia, está dentro da região de Atibaia. Vinhedo, por exemplo, Louveira ficou em... Agora Vinhedo, porque primeiro não tinha, entendeu? Mas agora... aí ficava do lado de lá. Então, nós conseguimos, ficou, porque é subdividido nessas regiões, entendeu? Então, Cajamar realmente se sentia muito, fala assim, abandonado. Até, para você ter uma ideia, esse final de semana eu estive lá em Cajamar, estamos pintando a sala, foi lá o pessoal de São Paulo, a OAB São Paulo agora mandou um pessoal lá pintando, porque a sala estava realmente muito feia, muito abandonada, então começamos a estruturá-la também, agora devem vir alguns equipamentos novos. Na Jundiaí já inauguramos uma sala nova, reformando depois de 15 anos, a sala dos advogados de Jundiaí não tinha uma estrutura, hoje está totalmente modernizado, se tiver passar lá você vai ver que realmente ela ficou bem estruturada, entendeu? Vou sim, eu vou acabar fazendo o exame da OAB, porque eu sou bacharel em Direito, mas vou acabar fazendo vai ser um prazer o exame da ordem só para... É um prazer tê-lo Tá certo. Eu fiz bacharelado em Direito aí no Anchieta. O senhor estudou no Anchieta também? Me formei no Anchieta. O Flavinho também? Né, Flavinho? Somos então filhos do Anchieta, né? Filhos praticamente da terra, né, e da faculdade, que era a primeira faculdade. Bem legal. Deixa eu saber do Flavinho aqui. Ele falou que ele tocou em Milão, em Londres também. Fala um pouquinho, como é que era a recepção lá? Você era... A música brasileira era bem quista lá? Olha, a música brasileira é muito bem vista lá fora, né? A MPB você está falando? Música popular. Você tocava, por exemplo, Ai, Se Eu Te Pego, tal? Não tocava? Não. A gente tocava Gilberto Gil. Maldade minha, né? Djavan. Mas tinha na época, né? Que isso faz tempo já. Estava no auge da lambada, né? Então a gente tocava muita lambada também, né? Porque para eles... O grupo Kaoma, que era internacional. Isso, para eles, assim, música... Tem um mundo latino que para eles é uma mistura de Itália com Espanha, México e Brasil, e a capital é Buenos Aires, entendeu? Não tem mar, não tem nada, é tudo um lugar tudo só, entendeu? Todo mundo fala espanhol, né? E tudo, então, né? Eles não têm uma noção muito boa de, né? Para eles é tudo a mesma coisa. Aí a gente tocava no circuito latino,
em Londres, né? Então a gente praticamente dominava todo o circuito de música latina, a gente tocava, né? Misturando coisas latinas com coisas tipicamente brasileiras, né? Muito legal, muito legal. Vamos encerrar esse bloco então, mais um bloco passa muito rápido, né? A gente começa a falar aqui, esse papo, altos papos por causa disso, né? Passa muito rapidinho. Vamos encerrar com música então, o que vocês prepararam aí para encerrar esse bloco? Estamos preparando. Quer dizer, não prepararam nada, é isso aí. A gente não preparou assim, nada. Aqui é assim, altos papos é assim. É assim e vamos lá então, preparando. O que você... Vamos fazer isso aqui? Fazer Proud Mary do Creedence. Vamos lá então, Creedence. Do Heads. Left a good job in the city, working for a man every night and day, and I never lost for me of sleeping, worried about the way things might have been. Big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning, rolling, rolling, rolling on the river. I cleaned a lot of plates in Memphis, bumped a lot of things down New Orleans, but I never saw the good side of the city till we hitched a ride on the riverboat Queen. Big wheel keep on turning, and Proud Mary keep on burning, rolling, rolling, rolling on the river. Vem para Móveis Cedro. Aqui você encontra o estofado com a medida, a qualidade e o preço que você procura. Estofados fixos, retráteis e reclináveis, em vários modelos e cores. E tem mais! Só aqui na Móveis Cedro você encontra sofás sob medida, com o tamanho que você precisa. Móveis Cedro, Rua do Rosário 111, Centro, Jundiaí. Próximo ao antigo quartel. Já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET, hoje recebendo o Dr. Ayrton Bressan, presidente da 33ª subseção da OAB, Jundiaí, e ainda o Dual Heads, que na verdade inicialmente é o Four Heads, mas estamos recebendo dois aqui, o Dual Heads, tá certo? A gente falava aqui sobre a passagem do Flavinho, sobre, aliás, em Milão e ainda Londres, né? Queria saber do Beto, né? Já que ele é músico e tal, como é que é o Flavinho? Ele é um aluno obediente, não fácil? Como é que, conta pra gente. Não, Beto, você pode pula. Não, quando ele começou a fazer aula, ele era mais esforçado. Agora tá relaxado? Agora já vai pegando, vai reforçando a amizade, né? É verdade. Eu sempre digo isso, que qualquer relação, seja ela amorosa, de amizade e tal, a pior coisa que existe é intimidade. Quando pegou intimidade, pronto, estragou tudo, aí ferrou, né? Como é que aconteceu o Four Heads? Como é que nasceu o Four Heads, Flavinho? Bom, eu me divorciei pela segunda vez, tinha um filho pequeno, uma filha, né? Minha filha. Isso dá um choque na cabeça, né? E eu já fazia tempo que eu não tocava, e aí eu queria arranjar alguma coisa para preencher meu tempo. E eu estava no último ano fazendo ciências contábeis. E tinha um amigo meu, eu falei para ele, eu comprei uma guitarra, né? Só sei fazer 2 acordes na guitarra, não sei o que fazer com aquilo. É muito diferente guitarra e violão? Não, mas eu nunca toquei violão, né? Você não tocava violão ainda? Até os 47 anos de idade eu tocava piano e teclado. Eu comecei a tocar violão e guitarra depois dos 47 anos. Estou com 55. Né? Então, é isso. Um corpinho de 54, isso que importa. Então. Aí ele falou assim, você não conhece o Beto Baialuna? Eu falei, olha, eu já ouvi falar, mas não conheço. Ele é o melhor guitarrista de Jundiaí, você tem que ter aula de guitarra com ele, porque tem guitarra, você vai tocar rock and roll, né? Eu gosto de blues também, o Beto adora, você vai ver, você tem... E aí comecei a fazer aula
com ele, entendeu? E aí o meu objetivo, em 2010, eu ia fazer 50 anos, eu queria comemorar tocando no Bourbon Street em São Paulo. Ousadia da minha parte. Eu acho que eu me lembro de receber esse convite. Né? Então, e aí eu cheguei pro Beto e falei, pô, Beto, eu tô querendo montar um repertório para... Tô fazendo os dois lados, né? Um lado eu preciso montar o repertório, outro lado eu preciso entrar em contato com as pessoas para conseguir estar lá dentro, né? Quem me deu uma super força foi o Big Chico. Sim, né? Já esteve aqui, inclusive. Né? O Big Chico falou, não, Flavinho, eu toco lá regularmente, eu te apresento lá, eu te apresentando lá, você está lá dentro. Então, quando a gente tocou lá, foi justamente no dia do meu aniversário, 27 de maio de 2010, fazendo 50 anos, com o Beto Baialuna na guitarra solo, eu, o Luciano Trinquinato nos teclados, na bateria o Robson Porma, Isso. E no baixo... No baixo... Acho que foi o Rafael? Isso, Rafael Martim. Né? Martim. E a gente fez... Falei uma turminha mais ou menos, né? O pessoal que não entende nada. Não, todos excelentes, todos incríveis. Mais ou menos só sou eu. Né? E aí a gente fez a abertura pro Big Chico. Né? Ah, muito legal. E daí a gente, dali pra frente, então a gente praticamente... Quer dizer, vocês montaram para tocar lá, só no seu aniversário, mas daí acabou e aí nascendo. As aulas, né? Eu parei de estudar, né? Como o Beto já parei de estudar. Já entregou aí pro mundo inteiro? Aí eu comecei a fazer só as músicas que a gente estava tirando. Vamos tirar essa aqui? Vamos. Então ele me passava, vamos tirar essa aqui. E aí, com a agenda do jeito que é, a dele é uma loucura, a minha também. Ou a gente toca as músicas, ou então elas não estão na mão na hora que precisa, né? Porque senão não sai, né? Então a parte técnica eu realmente não tenho estudado, eu tenho mantido o repertório, né? A gente deve ter o quê? Umas 30 músicas? Por aí. Eu, como sou seu amigo, gosto muito de você, conheço você há muito tempo já, o Beto estou conhecendo hoje, mas o Flavinho eu já conheço há bastante tempo. A exemplo também do Dr. Bressan, que é meu amigo há bastante tempo. Então eu vou pedir umas palhinhas, porque eu sei que você não está preparado. Né? Ai, meu Deus, O que vocês fazem no show? O que o pessoal pede no show, por exemplo? Faz um pedacinho aí. Quer fazer... Vamos fazer o contrário. O que você mais gosta de tocar? Qual que você mais gosta de tocar no show? Que é mais fácil? Olha, eu gosto de fazer Pink Floyd. Faz um pedacinho. Pink Floyd, então. Vamos fazer um pedacinho. Vamos fazer sem olhar muito, né? Vamos ver se vai. Sem estudar também. Taking away the moments to make a good day. Your friend ought to waste the hours in an offhand way. Kicking around on a piece of ground in your hometown. Waiting for someone or something to show you the way. Muito bom, sem olhar, tá vendo? Viu como dá? Se forçar, dá, né? Faz mais um pedacinho de outra. O Beto, qual que você gosta do show? Eu gosto de tocar bastante o Steve Ray Vaughan, né? Que a gente até fez uma aqui. Quer fazer outra? Pode ser Mary Head, né? Mary Head, vamos no Mary Head. Mary Head também a gente vai fazer sem olhar. Vamos quem lá. sabe faz ao vivo, então. Vamos tentar. Aí sim, tá vendo? Se forçar um pouquinho, sai, viu? Sai. Bem bacana. Bom, eu deixei para o último bloco aqui, para discutir com o Dr. Ayrton Bressan, sobre um tema polêmico que está aí na boca do povo, né? Sobre a maioridade penal. Primeiro, eu vou dar a minha opinião, né? Depois eu não sei se eu... Vou fazer o seguinte, vou deixar a minha opinião para o final, porque eu posso induzir. Exatamente. Então, eu quero ouvir a opinião do Dr. Ayrton Bressan. Não, realmente, como você falou, um assunto está muito polêmico. A questão está assim, complicada porque eles estão achando que simplesmente você edita uma lei e está tudo resolvido. O Brasil, como a gente sabe, o problema principal é a educação, porque eu acho que se nós tivéssemos uma educação de base que desse possibilidade a todos os jovens de estar numa escola, em período integral, eu acho que nós teríamos hoje essa questão do jovem já
bem saneada. Mas infelizmente a gente sabe que pela estrutura, pelo que nós estamos vendo aí, não dá. Então o que é necessário? Pela OAB como um todo, a Conselho Federal, a OAB São Paulo, ela como Brasil, a OAB ela é contra a redução da maioridade penal. Para o pessoal que não tá ligando não, a pessoa às vezes está desligado, estava em Marte aí, voltou agora, eles querem reduzir para 16 anos a maioridade penal, ou seja, a partir de 16 anos você é considerado maior para responder pelos seus crimes. Então aí a OAB como um todo ela tem essa visão. Eu, como cidadão, eu entendo que hoje é necessário um choque, vamos falar assim, tem que haver uma redução da maioridade penal, porque infelizmente os jovens eles estão sendo usados às vezes pelos adultos e acabam levando eles para a prática dos crimes e jogam nas costas do menor essa responsabilidade, porque sabe que o famoso de menor, né? Isso. Dentro do estatuto ele vai ter uma criminalização aí muito mais branda e acaba... No máximo 3 anos? 3 anos e ele acaba, vamos falar assim, favorecendo o adulto criminoso, que na realidade a gente sabe que às vezes ele mesmo que praticou o crime, mas joga na costa do menor. Então eu acho que como cidadão, eu acho que tem que haver realmente um choque, eu acho que tem que haver essa redução, pelo menos para que... Mas qual vai ser o outro entrave? Nós não temos estrutura prisional para receber esse contingente de menores, dos menores que vão entrar, que estão no crime e agora vão acabar respondendo, né, como um preso comum. E aí isso vai gerar também um conflito aí que eu acho que é um trabalho que vai ter que ser feito. Quer dizer, o senhor é contra, então? Contra... Não, pela OAB seria contra, mas como cidadão eu acho que... Mas acha que não vai dar certo porque não tem estrutura. Porque o que acontece hoje? Mesmo o adulto em si, ele... Só os crimes de grande potencial que estão sendo conduzidos à prisão. A maioria você vê que está aí, responde em liberdade, o processo segue e a coisa não flui. O que eu acho estranho no Brasil é que vira e mexe a gente vê aí, por exemplo, um pai de família que roubou uma coxa de galinha no supermercado, me lembrei agora dessa história, e ficou 1 ano e meio preso. Exato. Eu não consigo imaginar como é que uma pessoa que roubou uma coxa de galinha para alimentar a família, ficou 1 ano e meio preso, e alguém que tirou a vida de uma outra pessoa, depois de 1 mês está livre de novo, alguém que, um traficante, por exemplo, 1 mês depois está livre. Claro que é óbvio que o que a gente está falando aqui é uma boa defesa, né? Exato. Talvez ele não teve acesso a uma boa defesa e ficou 1 ano e meio preso. Talvez seja isso, né, doutor? Tem isso também. Mas a questão aí é assim, vamos falar assim, é o momento, é a situação, como ocorreu, de que forma ocorreu. Porque se ele é preso em flagrante, tem um tratamento. Se ele não é preso em flagrante, tem outro. E aí no que você falou, rouba uma coxa de galinha. Mas ele foi preso em flagrante com o produto do roubo e não sei o quê. Os outros praticamente começam a estar mais, porque eles já estão no mundo do crime. Eles, teoricamente, eles têm uma vivência melhor até que os advogados. Os presidiários conhecem mais o Código de Processo Penal, o Código Penal, do que, às vezes, os advogados. Então, eles têm uma outra dinâmica de vida. Tanto que, às vezes, você vê algumas reportagens, o sujeito fala, você já teve passagem para... 157. Sim, o cara sabe qual é o código. Eles conhecem os artigos do código. Por exemplo, eu mesmo que não atuo na área penal, eu conheço o básico do direito penal, esses artigos mais comuns, que é furto, roubo, homicídio, então, esses a gente sabe. 121. Foi preso por 121, 157. Isso, entendeu? Então a gente... mas quem não milita não tem essa contato. E eles têm. Deixa eu saber a opinião também dos meus convidados aqui musicais. Flavinho, o que você acha? É difícil, né? Eu tenho lido. A gente está em televisão aqui, tem até as 4 horas da tarde para você responder. Não, tudo bem. Eu tenho lido e muito do que o doutor Bressan falou, quer dizer, você reduz para 16 anos, né? Aí quem é a favor fala, a pessoa já é capaz de responder pelos seus atos, né? Com 16 anos de idade, né? E está sendo utilizado por maiores de idade. Aí você reduz para 16 e eles vão começar a usar os de 15, né? Os de 14, os de 12, né? Eu acho que deveria, se é uma atitude necessária, emergencial, né? Falar assim, então assim, para acabar com o problema, para acabar com a goteira, né? Para parar de pingar água na sala, né? Eu vou fazer isso. Vou reduzir a maioridade para 16 anos. Mas vamos reduzir por 10 anos, né? E nessa 1 década a gente vai investir 3 vezes mais do que a gente investia em educação.
né? Porque senão você não consegue. Eu acho mais fácil. A goteira vai continuar, entendeu? Aí você tem, né, você fica tapando o buraco e o problema está na educação, conforme a Bressan falou. Agora, não sei, depois que se a lei for aprovada, publicada, promulgada, será que ela vai poder depois retroagir? Se a sociedade vai aceitar? Você é contra? Para minimizar? Eu acho que não isso vai adiantar. Isso que você está não... pedindo é mais fácil vir Jesus na Terra falar aqui do que acontecer isso, né? Investir 3 vezes mais na educação. Eu acho que não vai dar muito efeito. Quero saber a opinião também do Beto. O que você acha, Beto? Eu sou a favor. Eu acho que 16 anos também já tem condições de responder. Assim, e vejo que assim, em outros países, né, tem países que até a idade é inferior a 16 anos, né? E acho que só o Brasil aí, mais alguns aí que ficaram, né? Favorável, então. Favorável. Eu também vou dar minha opinião aqui. Eu sou favorável ao seguinte: responder pelo crime. Acontece em alguns estados, nos Estados Unidos, que independente da idade, o crime é hediondo. Você vai falar, um garoto de 10 anos deu um tiro no... Vai responder pelo crime, entendeu? Mas ele era incapaz, tudo bem. Mas se responder, vai pensar 2 vezes. Sabe que vai ser... Claro que isso tem que ser ensinado, a questão de educação e tudo mais. 16 anos, consegue fazer filho, consegue votar para presidente, muitas vezes votar errado, consegue fazer muitas outras coisas. Não vai responder pelos seus crimes? 16 anos, eu sou professor. Eu entro numa sala com alunos de 16 anos, o mais baixo tem a minha altura, entendeu? São marmanjos que sabem de tudo, têm acesso a todas as informações hoje com a internet. Uma coisa é você pegar um código de 42 que ninguém tinha acesso, apesar que o direito diz isso. Ninguém pode alegar que cometeu crime alegando não saber do crime. Então, independente disso, hoje mais ainda. Sou favorável sim, eu acho que tem que abaixar para 16, se for preciso para 14 e tudo mais. 14 eu acho que já dá também, seria uma boa idade. Enfim, para a gente encerrar aqui esse papo, tá certo? Quero agradecer demais, estamos encerrando o nosso programa, passou muito rápido. Doutor Ayrton, prazer muito grande recebê-lo aqui. Se alguém quiser saber um pouquinho mais, se alguém quiser conhecer a OAB, existe possibilidade de visitar a OAB, Jundiaí? Sim. Mesmo não sendo advogado? Mesmo não sendo advogado. Nós fizemos durante esse ano várias palestras e foi aberta ao público, assuntos importantes, assuntos de interesse. Não, está aberta. A OAB você tem algum telefone para contato, então? A OAB ela é 4523-2020. 4523-2020. 4583-2020, desculpe. 4583-2020. Só ligar e agendar. E a gente pode ir lá visitar-nos, ou porque o pessoal está lá para receber qualquer pessoa, qualquer dúvida. Até que a gente tem um atendimento. Presidente, inclusive. Se for necessário, eu já atendo várias pessoas, porque inclusive a gente até atende, o público vai, porque tem a questão de ética. E o público toda sexta-feira de manhã vai lá, porque o advogado que também não trabalha corretamente, a OAB está em cima, não está deixando. Tá certo. E obrigado, Robson, pela oportunidade, viu? Eu que agradeço a presença, para mim foi um prazer recebê-lo aqui e o nosso programa está aberto quando precisar. Obrigado. Agradecendo também o Dual Heads. Flavinho, muito obrigado. Obrigado por suas idas lá no show de stand-up. Agora virou assíduo, né? Eu que agradeço. Ele chega lá uma semana antes do show já está lá esperando o show. Não, é muito agradeço. Bom, né? É bom. E se alguém quiser contratar o Four Heads para eventos, shows, casamento de anão, enterro de sogra, como faz? Meu celular é 99989-1877. E o do Beto? É 99879-1384. E tem o meu site também, se alguém se interessar em fazer aulas de música, é o betobaialuna.com.br. Ótimo. Prepare então uma música para a gente encerrar. Eu sempre encerro com uma frase. Essa frase é minha, está lá no meu Twitter, @RobsonMarcelo. Tem também no Facebook, está meio espalhado lá. E se você quiser entrar em contato conosco, quer dar uma dica de entrevistas, quer dar uma dica musical também, autospapostv@gmail.com. Estou esperando o seu contato, tá certo? A frase que eu escolhi foi essa daqui. Dentre as pobrezas, uma das piores é a pobreza de espírito. Pensa nisso, a gente se encontra a qualquer momento aqui no canal 25 e encerra com Dual Heads. Some are happy, some are sad. Oh, you gotta let the music play.
What the people need is a way to make them smile. Ain't so hard to do if you know how. Gotta get a message, get on through. Oh, no, please don't ask me why.